Em Demon Slayer existem muitas habilidades que permitem que usuários ganhem um grande aumento de poder de combate, se tornando fortes e temidos por muitos dentro da obra. O estado altruísta ou reino do mais alto é um deles. Ele é um estado misterioso que o usuário consegue entrar, que está associado diretamente ao mundo transparente. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre como essa técnica funciona, os seus usuários e todas as vezes que ela foi mostrada durante a história de Demon Slayer. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. O estado altruísta é um estado sobrenatural, esotérico e principalmente misterioso, no qual o usuário apaga completamente a sua presença no campo de batalha, livrando-se assim completamente do seu espírito de luta, da sua sede de sangue, da sua raiva, do ódio, da sua malevolência, do seu impulso e da sua animosidade. Esse estado se torna extremamente eficaz contra a maioria dos combatentes de alto nível da série, que dependem de várias formas de percepção extrasensorial para detectar malícia, aura ou espírito de luta de seus oponentes. E os únicos usuários conhecidos que conseguiram entrar nesse estado foram Tanjiro, seu pai Tanjuro e o espadachim mais forte da existência, Yorite, sendo todos eles descendentes da respiração do Sol. Pouco se sabe sobre a existência do estado altruísta, mas pelas observações que a casa fez sobre ele, pode-se supor que o estado altruísta é o estado mais elevado de combate físico que alguém pode alcançar no universo de Demon Slayer, embora esse estado não melhore a própria proeza de combate do usuário. Uma vez nesse estado, o comportamento do usuário torna-se incrivelmente tranquilo e focado, muitas vezes sendo comparado até mesmo com uma planta. O estado altruísta e o mundo transparente, como eu já falei no início, também estão intimamente associados um ao outro, ao ponto de que se o usuário utilizar por muitas vezes um desses dois estados, ele irá consequentemente desbloquear o acesso ao outro estado devido aos dois estarem interligados. Não se sabe muito sobre como o combatente pode acessar o estado altruísta, mas com base no que Tanjiro aprendeu no meio da batalha, o usuário deve ser capaz de fechar todos os seus sentidos e limpar sua mente, concentrando-se em um momento específico que atinge um estágio que estão completamente desvinculados de si mesmo. No entanto, ainda não está claro se alguém deve ser marcado ou possuir o domínio da respiração do Sol para atingir esse estado, embora esteja implícito que esse seja o caso. O estado altruísta também é muitas vezes referido como estado anata, um estado com semelhanças impressionantes com ele, que funciona como um estado de nada onde a pessoa está tão focada na luta que se torna completamente separada de tudo que está à sua volta, e pode assim se envolver em um combate sem pensamentos e movimentos inúteis. O nada que se experimenta nesse estado é semelhante a plantas em um campo de batalha, onde os oponentes estão sempre à procura de alvos em movimento, enquanto as plantas que não possuem presença nenhuma estão lá no fundo e são completamente ignoradas. Assim, estar no estado de anata é ser plantas no campo de batalha, se concentrar tanto em ficar em segundo plano até que seus oponentes não as notem até que seja tarde demais. A primeira vez que ouvimos falar e vimos essa técnica sendo executada foi durante o capítulo 151 do mangá, em um flashback que Tanjiro teve de seu pai durante a sua luta mais Gyou contra o Akaza. Durante o flashback, Tanjiro lembra como seu pai parecia uma planta. Ele nunca demonstrou nenhuma explosão emocional e sempre foi gentil, mantendo seu comportamento assim até a sua morte. Um incidente aconteceu 10 dias antes da morte de Tanjiro. Um urso veio para a montanha, matando e devorando pessoas. Enquanto a família Kamado dorme em meio à nevasca, Tanjiro acorda de repente e se levanta e pede para que Tanjiro acompanhe ele para a montanha. Enquanto Tanjiro e Tanjiro vagam pelo lado de fora, os dois encontram o próprio urso com 2 metros de altura e que se acreditava ter matado as 6 pessoas. Tanjiro fica assustado ao ver seu pai confrontar o urso com apenas um machado e aquele seu corpo frágil. Tanjiro então se aproxima do urso e pede desculpas por sua fome, mas avisa a criatura que se ele se aproximar mais, significará que ele irá enfrentá-lo. Ele diz que algo que tentar prejudicar sua família, ele não mostrará misericórdia e tirará a sua vida. Enquanto o urso ruge e avança para matá-lo, Tanjiro balança seu machado e salta, decapitando o urso antes mesmo que ele pudesse dar apenas um passo. Quando sua cabeça gigante cai no chão, Tanjiro tenta entender o que aconteceu e fala que Tanjiro teria que balançar 2 vezes para atravessar completamente o pescoço, e com o seu olfato ele percebe que seu pai nunca vacilou em nenhum momento. Sendo assim, ele não teve nenhuma hesitação, medo ou nenhuma intenção de matar. Com sua presença de planta, ele simplesmente saltou e matou o urso. Tanjiro pergunta se o seu filho presenciou o que aconteceu,
Tanjiro, abalado, confirma que viu o que aconteceu e corre assim para abraçar o seu pai. Enquanto diz ao filho para nunca esquecer o que viu, Tanjiro olha para trás e percebe que esse momento foi uma forma de treinar a sua percepção. Ele deveria aprender a ver o mundo transparente, assim como seu pai conseguia ver. Então, ele finalmente entende as palavras que seu pai queria passar para ele e corta de volta para a luta contra a Akaza, quando ele consegue desviar de repente do ataque de Akaza que parecia prestes a acertá-lo, que acabaria matando ele. Após escapar do golpe e contra-atacando contra o pescoço de Akaza, por um breve momento, quando Akaza agarrou a sua lâmina e estava prestes a balançar, Tanjiro entrou no mundo transparente que aprendeu com os ensinamentos de seu pai, vendo todos os músculos de Akaza através de seu corpo. Continuando com a batalha feroz, Akaza foca em Gyu, enquanto Tanjiro analisa a batalha, tentando entrar no estado altruísta novamente, já que ele percebeu que entrando no mundo transparente, seu próprio movimento e velocidades aumentaram muito, e assim ele foi capaz de ver como o corpo de Akaza reage na batalha e conclui que ele pode ser capaz de decapitá-lo se ele remover seu espírito de batalha para evitar que os sentidos da lua superior detectem a sua presença. Agora que Akaza já havia se acostumado com todas as 11 formas da respiração de Gyu, mesmo após ele ter despertado a marca do caçador, ele quebra a espada com um soco e se prepara para dar um golpe final no estômago de Ryu, igual como ele fez com Rengoku. De repente, a mão de Akaza cai, salvando Gyu de ser atingido. Tanjiro conseguiu entrar no modo altruísta e assim contornar a bússola da morte de Akaza. Enquanto Gyu observa a nova aparência e poder de Tanjiro, o corpo de Akaza fica incerto com a aura alterada de Tanjiro. Nesse momento, sem saber o que fazer com a aura alterada de Tanjiro, Akaza acaba liberando todo o seu poder e desfere um golpe nos dois. Gyu, nesse momento, é incapaz de vencer a nova técnica de Akaza e é jogado contra a parede. O demônio elogia ele por sobreviver a um número tão grande de golpes fatais e diz a ele que não é para ele morrer como Kyojuro e Tanjiro, e que ele no fim deveria se tornar um demônio assim como ele. No entanto, Gyu fica confuso, imaginando como a Akaza pode afirmar que ele matou Tanjiro, sendo que Tanjiro está naquele momento atrás dele. Percebendo que talvez nesse momento ele seja incapaz de sentir a presença de Tanjiro, Gyu sussurra, indicando para que Tanjiro mate Akaza naquele momento. Tanjiro chama a lua superior e declara que vai decapitá-lo, irritando Gyu por anunciar seu ataque em voz alta, que deveria ser um ataque no modo furtivo. Akaza retalha tentando golpear a cabeça de Tanjiro, mas apenas Tanjiro se abaixa em segurança. Akaza se pergunta como ele é capaz de evitar sua forma final, mas garante a si mesmo que a bússola da morte sentirá qualquer ataque do seu espírito de batalha. Mas de repente, mesmo com toda a sua confiança na sua técnica, ele percebe que não pode sentir nada devido ao estado altruísta, vendo Tanjiro completamente diferente de antes, o deixando chocado. Com seu espírito de batalha aparentemente desaparecido, Akaza tenta se acalmar e acreditar que será capaz de sentir um ataque vindo de Tanjiro, mas isso já era tarde demais. E sem perceber, sua cabeça é cortada por Tanjiro utilizando o Hinokami Kakura. A segunda vez que essa técnica é citada é no capítulo 195, já durante a batalha final contra Muzan. O rei demônio Muzan relembra quando viu Ioruichi Suigune pela primeira vez, e assim, igualmente como Tanjiro descrevia que seu pai parecia uma planta fraca, Muzan também descreveu a sua primeira impressão sobre Ioruichi, lembrando como ele pensou que o espadachim era fraco, pois ele não exalava nenhum desejo ou desejo de lutar contra Muzan, ou qualquer ódio por ele. Muzan nunca esperou que Ioruichi fosse capaz de cortar sua cabeça ou feri-lo de tal forma como ele feriu, deixando seu corpo e até mesmo as suas células que continuassem a doer durante centenas de anos, como se estivesse sendo atingido pela luz do sol. E assim, ele termina dizendo que foi totalmente inesperado e ninguém poderia esperar que naquele momento Ioruichi era na verdade o verdadeiro monstro, ao invés do Muzan. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse estado altruísta de Demon Slayer. Se for novo por aqui e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Continue assistindo aqui nosso canal com um desses dois vídeos de Demon Slayer que eu vou deixar na tela final. Obrigado por ficar até aqui. Eu vou indo nessa, até o próximo vídeo, valeu!